Hoje é um domingo em que nós vamos seguir com a exposição do nosso texto, a série de pregações sobre os pecados do coração. E, irmãos, hoje eu estou muito feliz de estar aqui e confesso a vocês que esse estudo desse sermão de hoje me fez encontrar em mim algumas coisas que eu não estava percebendo, coisas boas e coisas ruins, porque nesses últimos 30, 40 dias, o meu contentamento tem sido colocado à prova. Deus tem moído e confesso a vocês que essas palavras que vão ser faladas nessa manhã atravessaram o meu coração e me rasgaram no meio. E eu queria hoje ler com vocês, olhar com vocês a caminhada do povo no Antigo Testamento, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para as pessoas e nós podemos chegar a alguma conclusão. E olhando para o Antigo Testamento, diante do texto que nós vamos estudar hoje, nós vemos exemplos claros de corações descontentes. Quando nós olhamos para Adão e Eva, quando eles comeram do fruto proibido, quando Caim matou o seu irmão, quando o povo no deserto murmurou contra a provisão de Deus, esses exemplos revelam corações que em meio às dificuldades abandonaram a confiança em Deus, deixaram o medo e deixaram a dúvida tomarem conta do seu coração. E com isso Deus deixou de ser o controle de suas vidas. E o resultado de vidas em que Deus não está no controle dos nossos corações, acontece como aconteceu com Adão e Eva, acontece com Caim e acontece como aconteceu com o povo no Egito. Nós buscamos soluções em ídolos, irmãos. Como o Lucas diz na leitura responsiva, nós começamos a produzir coisas que vão nos trazer satisfação. E aí nós começamos a andar em caminhos de desobediência. E nós começamos a nos afastar da presença do nosso Deus. Irmãos, o descontentamento ele é tão real na nossa vida, hoje como era na época do Antigo Testamento. Ele é tão real quanto naquela época. E ele nos traz um alerta de um perigo, porque nós podemos nos esquecer do cuidado e das promessas de Deus para a nossa vida. O pecado do descontentamento nos faz buscar satisfação em coisas passageiras, não em coisas concretas e eternas. E isso nos cega, irmãos, para as bênçãos que já recebemos e nos conduz direto ao pecado. Assim como o povo no deserto, nós precisamos ser lembrados do cuidado que Deus tem conosco. Nós precisamos focar no sacrifício de Cristo, porque o descontentamento ele perde a sua força. E nós encontramos a verdadeira paz e a verdadeira alegria quando a nossa visão está clara e objetiva. Então eu quero ler com vocês hoje, depois desse breve resumo, o texto de Filipenses, o capítulo 4, de versos 10 a 13, que vai trazer para a gente sobre a vida de Paulo, como Paulo estava diante das circunstâncias. A palavra de Deus nos diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Pai,
entramos na Tua presença mais uma vez para Te pedir que o Senhor nos restaure com a Sua palavra, fale aos nossos corações e nos ensine, Pai, a viver segundo a Tua palavra, a conhecer o Deus verdadeiro que conduziu a história e nos trouxe até aqui hoje, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a vida de Paulo, ela serve como um exemplo fiel sobre o descontentamento, sobre o pecado do descontentamento. Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele vivia um momento muito grande de adversidade na sua vida. O contexto de Paulo, enquanto ele escreve essa carta, era o seguinte: ele estava preso em Roma, ele estava aguardando julgamento sobre a acusação de causar desordem por pregar o evangelho. Paulo estava na prisão, e ainda que fosse em condições domiciliares, Paulo estava preso em casa, mas limitava a sua liberdade. Paulo sofria porque não podia pregar o evangelho para outras pessoas, e deixava ele isso tudo em uma constante incerteza sobre o seu futuro. Por quê? Porque Paulo sabia que podia morrer a qualquer momento. No entanto, mesmo diante das circunstâncias que Paulo estava passando, ele manteve uma atitude alegre e confiante em Deus. Por outro lado, nós vemos nessa carta aos Filipenses que é importante notar que a igreja de Filipos, a primeira igreja cristã fundada por Paulo na Europa, tinha uma relação muito especial com Paulo. Eles o apoiavam de maneira fiel, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Ao longo de seu ministério, quando soube de sua prisão, irmãos, quando a igreja de Filipos soube que Paulo estava preso, eles enviaram Epafrodito com um presente pessoal, mas também levando uma oferta financeira, porque sabia que Paulo estava preso. Paulo estava passando por dificuldade, Paulo precisava de ajuda, de pessoas que conversassem com ele naquele momento tão difícil. Então, durante essa missão, Epafrodito, após chegar e entregar a sua oferta para Paulo, ele fica muito doente. Mas graças à boa mão de Deus, Epafrodito se recupera e Paulo aproveita que ele vai voltar para Filipos e envia essa carta aos filipenses. Paulo, ele expressa gratidão nessa carta. O coração de Paulo está alegre. Quando nós lemos as páginas do livro de Filipenses, nós vemos o sofrimento de Paulo, mas nós vemos a alegria em meio ao sofrimento. Ele expressa gratidão e incentiva os filipenses a se manterem na fé, a permanecerem firmes na fé e continuando fazendo aquilo que eles estavam fazendo. O que torna essa carta extraordinária, irmãos, é o seu tom de alegria, como eu já tinha falado. Mesmo sobre a pressão, mesmo sobre a sentença de possível morte, Paulo escreve sobre alegria. Paulo escreve sobre estar satisfeito. Paulo escreve sobre estar contente em Deus, em meio a qualquer situação. Uma declaração que parece até contraditória nos dias de hoje, contextualizando a vida de Paulo. Quando nós estamos sofrendo, quando estamos passando em momentos de dificuldade, nós muitas das vezes esquecemos do que Deus nos fez e começamos a reclamar porque a porta do carro não abre, ou reclamamos porque a nossa conta não tem o que a gente precisava para poder pagar as nossas responsabilidades, ou qualquer outra coisa. Se o nosso impulso primeiro é não olhar para a graça de Deus, e sim para aquilo que está nos trazendo a tristeza naquele momento, nós não estamos conseguindo ter a mesma percepção que Paulo. Em vez de ceder ao descontentamento, irmãos, ele viu o seu sofrimento como uma oportunidade para glorificar a Jesus Cristo. Portanto, irmãos, Paulo estava preso de sua liberdade, enfrentando possibilidade de morte. Não permitiu que as circunstâncias externas tirassem a sua paz interior. Ele sabia que o verdadeiro evangelho não vinha de uma vida isenta de problemas. Pelo contrário, Paulo confiava
em Deus. A sua confiança em Deus era inabalável. Isso era o que fazia Paulo olhar para tudo aquilo e ter o seu coração firme em meio ao sofrimento. Paulo mesmo disse isso em Filipenses capítulo 1, verso 21. O Lucas leu aqui: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo até mesmo a prisão servia como estímulo para o avanço do evangelho. Quando nós olhamos para Paulo preso, Paulo pregava o evangelho aos guardas que cuidavam dele, as pessoas que o visitavam, ele pregava o evangelho. Então, para Paulo era motivo de alegria, porque mesmo preso, não podendo pregar o evangelho a outro canto, ele continuava alegre e feliz, porque Deus proporcionava oportunidades para ele ter contentamento. E é isso que nós podemos entender hoje, irmãos. As circunstâncias não podem roubar a verdadeira paz e o verdadeiro contentamento que Cristo nos dá. E assim como Paulo, irmãos, em meio, mesmo preso, que encontrou alegria em Deus, hoje nós vamos aprender algumas lições poderosas para as nossas vidas, pois o verdadeiro contentamento não está nas circunstâncias externas, não está se nós temos ou não temos algo que nos satisfaça, mas que nós temos um contentamento profundo. E esse contentamento profundo nos leva à nossa primeira lição de hoje, que o nosso contentamento nasce de uma alegria em Deus. O verso 10 do capítulo 4, traz isso para a gente. Paulo começa o capítulo 4 revelando uma verdade poderosa para a gente. Sua alegria estava firmada no Senhor. Paulo, irmãos, quando começa a agradecer pelas ofertas que ele havia recebido dos filipenses, ele faz isso com gratidão sincera. Paulo de fato agradeceu aos filipenses por ter enviado aquela oferta, mas também com uma percepção além do material, muito além das necessidades físicas que a oferta supria. Ele estava preso, e mesmo em prisão domiciliar tinha que pagar a sua alimentação, o aluguel onde ele estava. Então por isso essa oferta resolveria esse problema imediato da sua vida. A oferta enviada pela igreja, naquele momento, era como um bálsamo providencial para a vida de Paulo. Mas ele enxergava algo muito mais profundo nesse gesto, irmãos. Existia algo muito mais profundo do que o dinheiro em si e de que Epafrodito tivesse ido visitá-lo. Quando ele fala assim, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo não apenas reconhece a oferta, mas também reconhece o coração da igreja dos filipenses. Ele sabia que em algum momento, por falta de recursos ou de oportunidade, os filipenses não puderam ajudá-lo, ou porque não tinha dinheiro, ou porque não conseguiu naquele momento. E assim, irmãos, não havia em Paulo amargura nenhuma, ou ansiedade, ou demora por receber aquela oferta. Ele compreendia que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus não era, prestem atenção, o tempo de Deus é perfeito em nossas vidas. Ele compreendia, irmãos, que essa oferta havia chegado no momento certo, porque Deus cuidava da sua vida. Para Paulo, a oferta não era meramente um socorro financeiro, mas uma expressão renovada do cuidado de Deus através da igreja de Filipos. Um coração que confia em Deus, ele espera e vive dessa forma. A oferta era boa, mas Paulo olhava para o refrigério que Deus, em sua graça, estava utilizando a igreja de Filipos para abençoar a vida dele. Mas o cerne desse texto, irmãos, está bem no início, quando ele declara que a sua alegria está no Senhor, e ele ensina que a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, ele não reside das circunstâncias ou dos bens que recebemos. Aqui está o sentimento que Paulo estava produzindo. Ele olhava para tudo aquilo e ele via por trás de cada ato de generosidade a mão amorosa de Deus suprindo as suas necessidades. E isso está aqui. Era o que o enchia de alegria. O dinheiro chegava, a companhia chegava, mas ele olhava para isso e via que
Deus estava com ele em meio às dificuldades, e no momento certo, Deus supriria as suas necessidades. Esse contentamento que Paulo traz para a gente, irmãos, ele não depende do que se tem na vida ou do que se falta, mas do conhecimento de que Deus é suficiente em todas as situações da nossa vida. Sua alegria não flutuava com a marés da vida, se os nossos filhos são bons ou não, se a nossa conta bancária é boa ou não, se o nosso trabalho é bom ou não, se ele estava preso, se ele estava a ponto de ser decapitado, se ele estava sofrendo um naufrágio, nada disso alterava a alegria de Paulo. A fonte verdadeira de Paulo e o contentamento dele, irmãos, era o Senhor Deus. Ele se alegrava sobremaneira, porque em cada provisão, em cada circunstância, ele via o reflexo do cuidado íntimo de Deus por suas vidas. Então, irmãos, Paulo nos desafia hoje a entender que o contentamento na nossa vida, ele não nasce nas circunstâncias, ele não nasce nas coisas que acontecem, mas ele nasce de uma alegria profunda em Deus. Essa alegria, irmãos, ela transcende o material, ela se enraiza na certeza de que, independente do que o mundo nos ofereça hoje, ontem e amanhã, Deus é nosso provedor fiel. Deus é aquele que vai nos alimentar e vai trazer o bálsamo para a nossa alma. O contentamento verdadeiro, irmãos, é aquele que nos faz repousar em Deus, ver as suas mãos em cada detalhe e nos alegrar não apenas no que Ele dá, porque o que Deus nos dá é bom. Quando nós olhamos para os frutos do nosso trabalho, é muito bom. Quando nós olhamos para o casamento abençoado, isso é muito bom. Mas isso é passageiro. A alegria que nós temos em Deus, ela é permanente. E quando nós olhamos para a nossa vida e vemos o nosso contentamento firme em Deus, nós podemos passar por momentos bons e ruins, porque, irmãos, quando olhamos para a vida de Paulo, nós podemos entender e compreender que nós precisamos ser verdadeiramente contentes. Isso precisa ser algo intencional em nossas vidas. Nós precisamos entender e compreender que Deus deve ser a nossa fonte primária de alegria, e não as coisas desse mundo. E quando nós estivermos frente a frente com as adversidades da nossa vida, nos momentos em que o nosso se nós aprendemos a nos satisfazer em Deus, da mesma forma que Paulo aprendeu, e reconhecer que Ele é a fonte da nossa alegria, as dificuldades, irmãos, elas vão bater na porta das nossas vidas. Elas sempre existirão. Amanhã vai haver outro problema, mas o nosso Deus permanece sempre o mesmo. E é isso que Paulo traz para nós. Paulo, não havia chegado, mas ele permaneceu alegre e confiando em Deus. Assim, irmãos, também deve ser a nossa vida. Muitas vezes as dificuldades financeiras vão nos assolar. Muitas vezes as doenças físicas vão nos assolar. Muitas vezes as doenças da alma vão nos assolar. Muitas vezes nós vamos ter dificuldades para nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, seja a família, nossa vida, se nós não entendermos e tivermos a compreensão do que Deus é para nós. Porque tudo isso, irmãos, nos leva direto ao pecado de descontento. Quando nós não entendemos que essas coisas não são a nossa fonte de alegria, nós vamos viver descontentes. Deus nos disse, irmãos, para mim, para que nunca mais no mundo perdeis aflição.
alegria que ela aparece do nada. Ela não aparece de forma repentina nas nossas vidas. Nós oramos hoje, deitamos no nosso travesseiro e amanhã acordamos alegres, sorridentes, dando graças a Deus por todo mundo. Não, é uma realidade, caminhada com o Senhor, especialmente nos momentos difíceis. É nas adversidades que nós somos ensinados a confiar no nosso Deus de maneira profunda. E é aí que nós encontramos as circunstâncias, vamos aprender. Mas quando nós olhamos e nos relacionamos com Ele, nós encontramos o contentamento. Irmãos, o contentamento não surge de forma natural, mas é algo que aprendemos ao longo da vida. O contentamento é algo que acontece de forma diária e contínua. E com isso, que o contentamento é aprendido no sofrimento. Nós vemos isso de versos 11 a 12. Paulo fala assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura quanto de fome. Assim, de abundância como de escassez. Deixa eu só pegar uma água aqui. Nessa segunda parte do texto, Paulo nos ensina que o contentamento é algo que se aprende. Então, se aprende, é didático. Nós podemos desenvolver o nosso contentamento, especialmente nas dificuldades. A gente leu sobre isso. Ele passou por altos e baixos. Paulo viveu no meio de escassez e de fartura. Paulo, em cada uma das situações, aprendeu o segredo de viver contente. Ele ativamente exercitou a didática, confiando em Deus. Isso significa que nós podemos encontrar paz e satisfação, irmãos, em Deus, no sofrimento, independente das nossas circunstâncias. Paulo foi preso várias vezes. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, nós vemos que ele sofreu punições físicas. Paulo recebeu açoites. Paulo foi espancado. Paulo foi apedrejado e foi considerado como morto em um momento da história. Paulo sofreu 3 naufrágios. Paulo chegou a ficar à deriva no mar. E em sua jornada, irmãos, Paulo frequentemente enfrentou fome, sede, falta de recursos básicos. Além disso, ele conviveu com uma aflição física. A gente sabe, Paulo, ele relata que ele tinha um espinho na carne. Paulo também sofreu traição e oposição pelos falsos cristãos da sua época. E Paulo também carregava o peso, porque ele lutava contra o falso evangelho. Paulo pregava, Paulo cuidava das igrejas que ele havia plantado, como essa carta é uma carta de cuidado. Então Paulo, além de sofrer fisicamente tudo que Paulo sofria, Paulo ainda carregava o peso de sofrer pela igreja de Cristo. Além de tudo isso, irmãos, Paulo via o verdadeiro evangelho de Cristo como uma fonte primária. E em meio ao sofrimento, Paulo continuava pregando a palavra de Deus às pessoas. Paulo entendeu que o contentamento não é uma resposta natural, não é algo que a gente faz de forma automática, mas a gente aprende na vida. Paulo sabia que ele precisava se comportar como um cristão que tinha contentamento em Deus. E ele também sabia viver em paz, confiando na promessa de Deus em nossas vidas. Irmãos, muitas vezes o sofrimento e as dificuldades nos ensinam lições profundas, que nós podemos confiar em Deus no meio de todas elas. À medida que nós aprendemos a nos relacionar com Deus e a ver a boa mão em meio às situações da vida em que passamos, até mesmo nas mais dolorosas, nós começamos a desenvolver em nossas vidas um contentamento que transcende as circunstâncias, um contentamento que não está preso
nas coisas em que vivemos. Assim como Paulo, nós somos chamados a aprender, a nos alegrar em Deus, independente do que aconteça em nossas vidas, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que a confiança, tanto em Deus quanto nas pessoas, se desenvolve através de um relacionamento saudável. A gente entende que a base é o relacionamento, e nós precisamos nos relacionar com Deus para ter confiança nele, e através da confiança nós vamos nos relacionando e temos contentamento. Quando nós confiamos em alguém para deixar a nossa casa ou o nosso bem, nós fazemos isso porque nós nos relacionamos com essa pessoa a ponto de deixar algo que é muito importante. E é assim, irmãos, com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós confiamos em Deus, porque cremos na sua fidelidade para guiar as nossas vidas. Esse é o eixo que forma a confiança e o contentamento. Nós fomos criados, irmãos, para relacionamento, feitos à imagem de Deus, que vive perfeitamente em comunhão, não sozinho. Ele vive com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nossa comunhão com Deus, irmãos, é fundamentada no contentamento. Quando essa comunhão falta e o descontentamento e a desobediência tomam espaço em nossas vidas, nós começamos a fazer como nós vemos em Eclesiastes. A nossa vida começa a buscar coisas que não são do reino de Deus, e nós começamos a nos afastar da alegria, nós começamos a nos afastar da comunhão com Deus, e com isso nós perdemos o contentamento. Agostinho, ele diz em uma de suas frases o seguinte: o nosso coração está inquieto enquanto não encontrar descanso em ti. Enquanto o nosso coração não se relacionar com Deus e encontrar descanso nele, nós vamos viver uma vida inquieta, apontando e procurando as coisas que são passageiras, irmãos. Da mesma forma, o contentamento em nossa vida só vai acontecer quando tivermos clareza do nosso alvo. Nós não vivemos aqui para ter bons carros, nós não vivemos aqui para ter uma boa casa, nós não vivemos aqui para ter uma conta bancária com 7 e 8 dígitos, não. Após o nosso encontro com Cristo, irmãos, toda a nossa motivação de vida muda, e nós passamos a ter um propósito. O contentamento genuíno surge quando vivemos com os nossos olhos fixos na glória eterna, em meio aos nossos sofrimentos. Irmãos, nós precisamos cultivar um relacionamento constante com Deus, para que nós não perdamos a percepção daquilo que Deus fez por nós, que é a eternidade. Irmãos, é nesse relacionamento diário, em meio a dor e sofrimento, que nós experimentamos a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e ela guarda os nossos corações e a nossa mente em Jesus Cristo. Todas as riquezas e as verdades da glória que Deus já nos deu, já estão em Cristo. Ele é a nossa fonte de alegria e de satisfação, porque, irmãos, somente em Cristo nós vamos encontrar contentamento, e o contentamento que o mundo não pode nos dar. Somente em Cristo nós encontramos o verdadeiro contentamento para as nossas vidas. Nós vamos passar a viver firmes em Cristo, porque Cristo, irmãos, nos permite viver uma paz que não está em objetos, uma paz que não está em momentos, mas uma paz que está na eternidade, independente das circunstâncias, irmãos, pois nós sabemos que a nossa esperança estão asseguradas no sacrifício de Jesus. Então, irmãos, agora que entendemos que o contentamento nasce da alegria, e o contentamento é aprendido no sofrimento, nós então podemos realmente experimentar o contentamento em nossas vidas, e nós podemos ser sustentados nele. Nós passamos agora para a nossa terceira e última lição de hoje. Nós aprendemos que o contentamento só vem de um lugar: quando nós temos a percepção de quem Deus é
e nós confiamos no sacrifício de Jesus Cristo. E essa é a nossa terceira lição de hoje. No capítulo 4, verso 13, Paulo traz para a gente o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho certeza que pelo menos 4 pessoas aqui já viu em algum caminhão, em algum adesivo colado em algum lugar, essa frase isolada: tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós sabemos que essa frase tem um contexto muito grande. Paulo revela que a fonte de força para a gente viver o contentamento, irmãos, é Cristo, não é outra coisa. Ele não afirma ser muito bom. Paulo não afirma ser bom no que ele faz, mas ele afirma que a vida dele depende completamente de Jesus Cristo, que o capacita a enfrentar qualquer situação. O segredo do contentamento de Paulo não estava nas suas próprias forças, mas na força de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo que operava na vida de porque o coração dele estava satisfeito e estava grato pelo que Cristo tinha feito por ele. Paulo diz que aprendeu a estar satisfeito porque Cristo porque o contentamento dele estava sendo renovado no sacrifício de Cristo. Se ele tivesse fartura, ou se ele tivesse necessidade, ele continuava tendo o mesmo contentamento. Ele não estava dizendo que poderia conquistar tudo o que ele desejasse, irmãos. Paulo tinha condição suficiente, plena, para entender que ele não teria tudo o que ele precisasse, mas através da necessidade dele, ele poderia ver a Cristo e suportar a sua dificuldade em qualquer situação. Irmãos, o pecado do contentamento estava longe de Paulo. O contentamento de Paulo era muito claro na carta aos Filipenses. A alegria dele estava escancarada nas linhas da carta que ele escreveu aos Filipenses. Ele deixa claro que ele não está feliz ou triste, alegre ou desanimado, porque ele vem sendo afligido pela vida, mas porque ele tudo podia naquele que o fortalecia e que o alimentava na sua esperança. E quando olhamos para Filipenses capítulo 3, verso 9, nós vemos que o pano de fundo da vida de Paulo é o seguinte: ele reconhecia que a sua posição diante de Deus não dependia do que ele produzia. O texto vai dizer isso. Nem dependia da sua condição financeira ou da sua própria justiça. Paulo deixa claro que a justiça que havia na vida dele vinha de um relacionamento com Cristo e da sua união que ele tinha com Cristo. E isso é dom de Deus que é dado a nós. Em Romanos 5 nós vemos de forma geral que o dom da justiça é a obediência a Cristo, é a devoção e a vida de renúncia, amando a Deus e a Cristo acima de todas as coisas. Enquanto nós estamos unidos a Cristo, irmãos, é isso que Paulo quer dizer. A sua justiça se torna nossa. Nós nos apossamos do sacrifício de Cristo. E quando Deus olha para nós pecadores, Ele vê Jesus Cristo, Ele vê o sangue de Jesus em nossas vidas. O sacrifício de Jesus foi imposto a nós quando o seu filho morreu naquela cruz, irmãos. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E por causa deste acontecimento, não por causa de que você é bom no seu trabalho, não por causa de que você é bom como marido, não porque você é bom em alguma coisa, mas por causa do sacrifício de Cristo, hoje nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. E por chamarmos o nosso Deus de Pai, nós temos refrigério e temos a justiça em nossas vidas, irmãos. Clareando um pouco mais esses dois textos de Paulo,
Quando o crente se une a Cristo, a sua justiça se torna nossa. E isso deveria ser a nossa fonte de alegria todos os dias. Está aqui, de forma clara e objetiva. A alegria de Paulo estava fundada na alegria do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Irmãos, a alegria de Jesus Cristo, quando ela é imposta a nós, ela nos traz confiança. Quando nós enxergamos de forma clara o sacrifício de Cristo, nós começamos a enxergar o nosso Deus e termos certeza do que Ele pode fazer por nós em meio ao sofrimento. Porque, irmãos, nós reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus santo e poderoso, que moveu os céus e a terra, não para a nossa vontade, mas para nos salvar da nossa condenação e corrupção eterna. Quando cremos em Jesus por meio da fé, quando nós confiamos no que Cristo fez por nós, nós recebemos esse dom de Deus, e nós podemos descansar em Cristo. Essa semana eu estava, depois que o sermão estava pronto, eu estava refletindo e vendo algumas coisas, e o texto falava o seguinte, que quando nós paramos de nos alimentar de Deus, de Jesus, a nossa percepção começa a ficar obscurecida, e nós começamos a não conseguir enxergar a eternidade, e quando nós não conseguimos enxergar a eternidade, nós começamos a viver uma vida para esse mundo, nós começamos a viver uma vida para esse presente, e aí acontece como aconteceu, como o Lucas falou, nós começamos a viver buscando as coisas de forma em que o nosso descontentamento começa só a aumentar, e nós perdemos a percepção da eternidade. Nós não vivemos hoje, no presente, aquilo que Cristo garantiu para nós, que é a eternidade. Lá tudo será perfeito, e por causa do sacrifício de Cristo na eternidade, hoje nós podemos ser contentes. É isso que o texto diz para nós, é isso que o sacrifício de Cristo traz para nós. E só que quando nós começamos a nos afastar de Cristo, quando nós deixamos o relacionamento de Deus de lado, nós começamos a perder a visão da eternidade. Cristo continua nos amando e Ele vai nos buscar de qualquer jeito. Só que nós vamos viver uma vida descontente, e nós vamos começar a praticar o pecado do descontentamento, porque nós não estamos lembrando das promessas que Cristo fez para nós. Meus irmãos, nosso Deus, diante das promessas, Ele nos deu várias. Eu fiz um resumo aqui de algumas promessas que às vezes nós perdemos elas pelo caminho. Ele prometeu que nunca nos abandonaria quando falou com José. Ele nos prometeu que aquele que começou a boa obra em nós, aqui nessa terra, completará até o dia de Jesus Cristo voltar. Ele também nos lembra que além de nos sustentar, Ele nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas, porque aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O cristão que tem seu coração, irmãos, garantido na abundância das bênçãos eternas vindas de Deus, se deleita na alegria que transborda do trono dos céus aqui nessa terra. Nós podemos, irmãos, viver contentes, trazendo para a nossa vida as bênçãos eternas que nós já temos. Em João 14, Jesus não somente promete estar conosco, mas também estar em nós, dentro de nós, nos movendo e nos sustentando nessa terra. Esse é o segredo do contentamento cristão. Não é Cristo aqui na terra, não, é Cristo em nós. Quando Ele habita em nosso coração, Ele nos capacita a viver com alegria, mesmo em meio ao sofrimento, irmãos. Isso nos dá a verdadeira paz, isso nos dá um contentamento que o mundo e as circunstâncias não nos oferecem, porque ela vem de um relacionamento verdadeiro com Deus que é eterno. A presença de Cristo em nós, irmãos, transforma as nossas vidas e nos faz olhar para as coisas terrenas muito mais além do que algo que está acontecendo nesse momento. Isso nos dá a verdadeira paz.
Irmãos, a presença de Cristo, ela transforma as nossas vidas. Ele nos chamou de sal da terra, ou seja, aqueles que dão sabor ao mundo, que trazem a mensagem da salvação para aqueles que vivem sem sentido e sem propósito. Nós cristãos precisamos ter contentamento em Deus, porque se nós não tivermos contentamento em Deus, nós não vamos enxergar a eternidade. E como que nós cristãos vamos falar de Deus e da eternidade para as outras pessoas, sendo que nós não conseguimos ver a eternidade nas dificuldades que estão passando na nossa vida? Nós precisamos ter Deus e o sacrifício de Jesus pleno dentro dos nossos corações, porque isso vai manter a lente da nossa vida clara e objetiva. Quando nós viramos as costas para Deus, irmãos, nós perdemos o sabor, nós perdemos a direção e passamos a buscar a satisfação nas coisas passageiras desse mundo. Isso é um reflexo de um coração que se distanciou de Deus, que está vivendo diretamente e continuamente para o pecado do descontentamento. Na prática, o contentamento só é possível quando mantemos a comunhão constante com Deus, irmãos. Não tem outra forma. E é isso que acontece quando nós temos momentos de oração, quando nós meditamos na palavra do nosso Deus, quando nós louvamos a Deus, quando nós devotamos a nossa vida para um Deus que nos comprou com preço de sangue. Nós só vamos ter o contentamento quando nós praticarmos essas coisas. Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos olhar para que essa palavra viva dentro de nós. Nós precisamos cantar louvores, que seja verdade não no texto, mas dentro do nosso coração, porque isso vai transformar a nossa vida. Nós lemos que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso. Nós vemos e aprendemos todas as manhãs que o nosso Deus é vivo, é justiça, Ele nos liberta de todos os pecados. Mas será que nós temos a percepção correta disso dentro de nós? Nós precisamos orar a Deus, irmãos, e pedir para que Ele transforme os nossos corações, e pedir para que Ele nos ajude a meditar na palavra dEle todos os dias, porque aí nós não vamos ser enganados pelo mundo, nós não vamos viver como Salomão viveu, dizendo que teve todas as coisas que poderia ter e não encontrou o contentamento. No final da sua vida, ele olhou para tudo aquilo e viu que era vaidade. Irmãos, mais claro que isso é impossível. O relacionamento com Deus nos traz clareza para abandonarmos o pecado do descontentamento na nossa vida. Não há outro caminho, não há outro método. Você pode comprar 4 carros novos por ano, você pode ter uma casa grande, cheia de filhos, uma família perfeita, mas se o seu coração não estiver devotado no Deus que moveu os céus e a terra para perdoar o seu pecado, nada adianta ter tudo isso. Nós vamos ter vivido em vão, irmãos. O problema é que muitas das vezes nós negligenciamos esses momentos na nossa vida e nós começamos a buscar satisfação e contentamento em coisas que são temporais. Quando deixamos de buscar a Deus, o descontentamento e a murmuração, porque o pecado do descontentamento é seguido pela murmuração. Um cristão que não tem contentamento em Deus reclama de tudo, nada está bom, tudo é problema. Então o pecado do descontentamento leva ao pecado da murmuração, e a ansiedade começa a tomar conta da nossa vida, porque tudo que nós estamos olhando é temporal, e tudo que é temporal não dá firmeza. Nós deixamos de olhar para um Deus que é eterno e começamos a olhar para coisas que são passageiras, e isso toma o nosso coração, irmãos, e nós começamos a sofrer na nossa vida. Situações como a falta de dinheiro, problemas, crise no casamento, começam a nos desestabilizar de forma muito mais fácil. Uma crise no casamento que, quando nós olhamos para ela, e se nós tivéssemos o nosso contentamento em Cristo, nós dobraríamos o nosso joelho, oraríamos a Deus e entregaríamos os nossos problemas para Ele, e Ele daria para nós o discernimento para nós poder lidar com a situação. Você sabe o que a gente faz? A gente começa a murmurar, a gente começa a brigar, a gente começa a discutir. Vocês percebem que os caminhos levam a resultados completamente diferentes? Sem perceber, nós começamos a reagir como o mundo reage.
nós deixamos de viver como cristãos. Nós começamos a deixar aquilo que é temporal, aquilo que é material, aquilo que não vai sair dessa terra morar dentro do nosso coração. E nós começamos a ter ansiedade, nós começamos a ter desespero, nós começamos claramente a cultivar o pecado do descontentamento em nossas vidas. Irmãos, a vida do cristão exige disciplina, especialmente nos momentos difíceis. A Bíblia nos ensina que devemos orar sem cessar, e é justamente nesses momentos de crise que essa prática se torna ainda mais essencial nas nossas vidas. Se tudo está bem, oremos. Se tudo está mal, oremos o dobro, porque nós precisamos nos alimentar mais e mais do nosso Deus, ainda mais nos momentos difíceis da nossa vida. Quando Paulo fala sobre o contentamento, em Filipenses 4, ele não está negando que ele sofre em meio às dificuldades, mas ele está nos ensinando, irmãos, que o contentamento verdadeiro não depende das circunstâncias, mas depende do profundo conhecimento e da dependência de Cristo. Paulo, irmãos, ele aprendeu a viver contente, não porque suas provações eram leves. Jamais as provações de Paulo são leves. Talvez, pelo menos eu, jamais aguentaria passar o que Paulo passou. Mas o contentamento no seu coração era porque ele tinha de forma clara em seus olhos o conhecimento do seu Jesus Cristo. Ele tinha conhecimento porque ele tinha relacionamento íntimo, e isso trazia confiança para a sua vida, para ele poder viver os dias difíceis. Essa é a chave para o contentamento cristão prático para nós, irmãos. Conhecer a Cristo profundamente. O mundo oferece soluções temporárias para nós. O mundo oferece soluções vazias e insuficientes. Somente em Cristo nós encontramos a verdadeira paz e a satisfação que nós precisamos, irmãos. Quando estamos distantes de Deus, somos atraídos pelo consumismo. Nós somos atraídos pela compulsão, pelo desejo de viver nos padrões desse mundo. E isso resulta sempre em insatisfação. Na vida cristã, o contentamento não é passivo. É uma escolha diária de confiar em Deus, de buscar a sua presença e se alimentar na sua palavra. É um exercício de fé, irmãos. Muitas das vezes nos falta fé para praticarmos as coisas que precisamos para olhar para o nosso Deus e enxergar o sacrifício de Jesus. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, Ele nos ensina a lidar com as circunstâncias de forma equilibrada, porque a nossa vida está colocada em cima de um forte monte que não se abala. Isso significa que quando enfrentamos as dificuldades, não somos movidos pela adversidade ou pela murmuração, mas porque confiamos que Deus suprirá todas as nossas necessidades, irmãos. Quando enfrentamos os problemas familiares, ao invés de buscar soluções imediatas ou fugirmos das nossas situações, nós precisamos nos voltar a Deus. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus e encontrar nele refrigério para as nossas angústias e aflições. Irmãos, nós precisamos fazer uma análise na nossa vida hoje. O que está no topo da lista de prioridade da minha e da sua vida? Cristo verdadeiramente está no centro da nossa vida, nos movendo e nos alimentando? Será que a nossa busca por contentamento todos os dias da nossa vida tem sido baseada nas coisas passageiras ou no sacrifício de Jesus Cristo? Se estamos buscando satisfação no mundo, inevitavelmente seremos desapontados. Não há alegria nesse mundo, irmãos. Mas se a nossa alegria e satisfação estão em Cristo, seremos sustentados independente das circunstâncias. Charles Spurgeon fala que nada pode trazer tanta prosperidade para a nossa alma quanto seguir os passos de Jesus Cristo. Isso é uma verdade prática para as nossas vidas. Quando nos dedicamos a viver como Cristo viveu, negando o nosso eu e amando a Deus acima de todas as coisas, servindo uns aos outros com humildade,
encontramos o contentamento que não pode ser encontrado em nenhuma outra coisa. Portanto, irmãos, hoje, o contentamento cristão é viver com a convicção de que em Cristo, temos tudo o que precisamos. Quando olhamos para o sacrifício perfeito de Cristo, nós entendemos que Ele nos deu tudo. Se nos faltar tudo nessa terra, nós temos a eternidade. Ela está garantida a nós por meio do sacrifício de Cristo. E é isso que deve nos fazer acordar todos os dias e viver felizes em meio às dificuldades. O que poderia nos faltar, irmãos? Se Cristo for a nossa fonte de alegria, se a eternidade for aquilo que nos move todos os dias para viver uma vida feliz e contente. Quando vivemos para Deus, nós olhamos para o sacrifício de Jesus e encontramos a verdadeira satisfação. Isso não significa que nós não enfrentaremos dificuldades, mas que em meio às provações podemos ter paz e confiança em Deus. Irmãos, todo o nosso sofrimento terá um fim, todas as nossas lágrimas serão enxugadas, e Cristo completará a boa obra que começou em nossas vidas. Ele é a garantia, todos os dias, de que a nossa verdadeira paz e alegria virão completamente na segunda vinda, quando estaremos para sempre com Ele. Hoje, irmãos, que nós possamos ir para as nossas casas, dizendo de forma corajosa, pelo sacrifício de Jesus: já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E que essa verdade transforme a minha vida e a sua vida, não hoje, mas todos os dias. E que ela nos ensine a viver em contentamento, não apenas pelas circunstâncias, mas pelo que Cristo fez por nós, todos os dias. Que essa verdade ressoe dentro do nosso coração, que nós possamos ouvir o sacrifício de Jesus em nossos corações e crer que em meio a todos os nossos sofrimentos, que nós não busquemos contentamento neste mundo, mas que nós busquemos contentamento naquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.